Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Uma boa noite a todos que estão em casa também. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês. Eu gostaria de iniciar esse culto com a leitura do Salmo 65. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 65. Diz assim: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça. Ó Deus nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares, tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por podermos nos reunir no Teu nome, obrigado pelo Teu infinito amor, pelo Teu grande perdão, Senhor, pela Tua misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Senhor, se manifesta essa noite com o Teu poder e a Tua graça. Senhor, que a Tua glória cubra a terra, Senhor, como as águas cobrem o mar. Senhor Jesus, se manifesta com poder em nosso meio, Senhor. Senhor, toca os corações essa noite, transforma as vidas, Senhor. Nós clamamos ao Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão essa noite, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Deus dos deuses Tu és, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te bendizemos. Fica à vontade em nosso meio. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá a todos, vocês podem acompanhar as letras das canções pelo News, que é o grupo de WhatsApp da igreja, você que está em casa, tanto vocês como estão aqui. Assim como os slides também da palavra. Bom? Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador.
cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, quem eu temerei?
estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, quem eu temerei, quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente, e se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim
Me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será para sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Obrigado, Senhor, por ter chamado cada um de nós, Senhor. Obrigado por cada vida nesse lugar e cada vida quem Tu chamou, que está em casa, Senhor, nos vendo, nos ouvindo e principalmente se aproximando de Ti, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és em nossa vida. Amém. Ok. Boa noite a todos mais uma vez. É um prazer podermos nos reunir para estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria de, antes de nós iniciarmos o estudo da Palavra, dar alguns anúncios. Quero lembrá-los que os nossos cultos continuarão online, enquanto nós retornamos, né, aos cultos presenciais de forma gradual. Todos são convidados, exceto as pessoas acima de 60 anos e pessoas que estão no grupo de risco, né, do Covid-19. Só para que todos saibam, nós estamos espaçando as cadeiras, exigindo o uso da máscara e tomando todos os cuidados necessários, como higienização das mãos e tirando temperatura das pessoas que entram. Tudo para proporcionar um local o mais seguro possível, para que você se sinta à vontade no nosso meio. Então, todos são convidados, exceto esses queridos nossos que esperamos em breve poder dar a notícia de que todos, né, podem vir e serão bem-vindos. Amém? Eu peço que você, se você tem interesse de fazer parte do culto, você se inscreva no grupo Membros do Facebook, tá bom? Lembro a todos que a nossa oração online acontece toda terça-feira às 20 horas e é uma bênção do conforto do seu lar. Você pode tirar uma horinha, das 8 às 9, para orar com a igreja. E a comunhão online é quinta-feira às 8 horas
E também, da mesma forma, no conforto da sua casa, você pode fazer parte dessa comunhão online que é tremendo. O Clube de Leitura das Mulheres, eu quero só corrigir o horário, é sábado às 5 horas ou às 6h30? Você sabe, Naldo? Se é 5 ou 6h30 a reunião das mulheres? 6h30, às 18h30. Então tá, perfeito. É sábado às 18h30. As contribuições, elas acontecem por depósito ou transferência bancária. A conta é o banco, o banco é o Banco Bradesco, a agência 0537, e a conta corrente é 120-124-7. As cestas básicas, a gente continua assistindo algumas famílias do corpo e da igrejinha do México 70. Por favor, fale com o Walter e ele retira na sua casa. Ou, se você preferir, traga aqui no sábado das 4 às 6h30, nós estaremos aqui para receber. Os cultos para o Ministério Infantil, eles estão prontos e estão disponíveis online também, através do grupo do WhatsApp, o News, o grupo do Zap da igreja, ou também pela fanpage da igreja no Facebook, tá bom? Você pode acompanhar para todas as idades, tem culto, tem a palavra delas lá. Muito bem, vamos continuar com o estudo de Lucas, com o Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Evangelho de Lucas, nós demos o título desse estudo de Jesus, o homem perfeito. Nós estamos indo através do Evangelho de Lucas e tem sido emocionante a cada semana. O versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada a gente começou o capítulo 15 e nós vimos Jesus responder à crítica dos fariseus e mestres da lei, com duas parábolas. E ele falou da parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Essa noite nós vamos seguir o capítulo 15 e veremos Jesus responder também à crítica dos fariseus e mestres da lei com a parábola do filho pródigo. Então essa noite nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, Lucas 15, de 11 a 24 apenas, tá bom? Vamos ler juntos, Lucas 15, de 11 a 24. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso.
Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por poder nos permitir estar aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor. Que graça maravilhosa o Senhor nos concede, Deus. E eu oro que Teu Espírito Santo nos conduza todos essa noite para mais perto do Teu coração, Senhor. Queremos compartilhar contigo, Senhor, dessa festa, dessa alegria dos céus, quando um pecador se arrepende. Queremos, ó Deus, ser cheios dessa alegria do céu. Queremos alinhar o nosso coração com o Teu coração. Senhor, obrigado porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. Obrigado por hoje poder fazer parte da Tua família. Eu oro, Deus, que o Senhor trabalhe essa palavra no nosso coração. Eu oro que o Senhor repreenda, Deus, toda a distração das mentes e dos corações. Eu oro que o Senhor cumpra todo o Teu propósito essa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, obrigado. Cumpre, Deus, completa essa Tua boa obra, Deus. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. O tema da mensagem dessa noite é a alegria da volta à comunhão do Pai. A alegria da volta à comunhão do Pai. É muito legal quando a gente sai de casa, viaja e a gente chega aquele momento que depois a gente curte e a gente tem saudade de casa, né? A gente tem saudade, a gente fala, ai nada, quando a gente chega em casa principalmente, né? Ai nada como a nossa casa, né? Ah, nada como a nossa cama, né? Nada como o nosso travesseiro, né? A gente tem saudade desse conforto. Mas há uma alegria que é maior, há um conforto que supera todos, né? Que é a alegria de voltar à comunhão do Pai, de voltar aos braços do Pai, e não tem preço, na verdade não tem preço, essa volta, esse retorno não tem preço, é incalculável para nós e é imensurável para o Pai também, a alegria da volta à comunhão do Pai. Nós chamamos essa história, né, nós lemos agora, de a parábola do filho pródigo. E pródigo significa desperdiçador, esbanjador, inconsequente. Então, o pródigo é aquele que vive sem pensar no amanhã, mas não de uma forma boa, de uma forma irresponsável mesmo. Mas essa parábola podia ser muito bem chamada de a parábola do pai amoroso, porque ela foca muito mais na graça, na graciosidade do pai em receber o filho, do que mesmo na pecaminosidade do filho, ou na rebeldia do filho. Então, nessa parábola específica, Jesus ele continua respondendo à acusação dos líderes religiosos, dos mestres da lei, legalistas, que se opunham ao fato de Jesus comer com pecadores. Então Jesus continua respondendo a eles com essa parábola também. E ao contrário do pastor da ovelha perdida e da mulher da dracma perdida, nas parábolas anteriores, esse pai dessa parábola, ele não vai à procura, ele espera. Ele espera, e é a memória da bondade desse pai que faz o filho retornar para casa. E isso é um ponto muito importante para nós essa noite. A bondade do pai faz com que o filho se arrependa e, consequentemente, receba o perdão do pai. Romanos 2,4 diz que ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Então nós só podemos nos arrepender por causa da bondade de Deus. Não é a situação ruim, não é a luta, não é a dificuldade, a miséria, né, o pecado que vai nos causar o arrependimento, mas sim a bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então é para nós já pensarmos de início, onde que está o nosso foco? Onde que está o nosso coração? Para onde nós estamos olhando? Porque o arrependimento sincero, ele só vai vir quando o nosso foco for a bondade do Pai. Reconhecer a bondade do Pai. É ela que nos leva ao arrependimento. Eu vou mostrar, se você acompanhar aí também, um esboço do restante do capítulo 15. Essa parábola, na verdade, ela vai até o versículo 32,
Nós não teremos tempo de ver até o versículo 32, por isso nós vamos ver até o versículo 24, mas se você acompanhar o esboço, essa parábola ela fala do versículo 11 ao 24 do irmão mais novo e do versículo 25 ao versículo 32 do irmão mais velho. Então, como vocês perceberam, hoje nós falaremos do irmão mais novo e guardaremos o irmão mais velho para a semana que vem. E não perca, não falte, não deixe de ouvir, porque Jesus ele conclui essa mensagem, né, sobre essa alegria do céu com essa passagem do irmão mais velho. É muito importante porque ali Jesus ele conclui a sua resposta aos líderes religiosos legalistas que estavam se opondo ao fato de Jesus comer com pecadores, tá bom? Então, nessa noite nós vamos ver dos versículos de 11 a 16 a rebelião do filho mais novo, do 17 ao 19 o arrependimento dele e dos versículos 20 a 24 o regozijo ou a alegria da volta. Então, vamos lá. Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Bom, nós já falamos dessa parábola, que é uma história fictícia dentro do cotidiano daquelas pessoas, a fim de que elas pudessem processar e entender o ponto espiritual que Jesus estava querendo que elas entendessem. E Jesus ele dá essa ilustração, essa parábola, conta essa história, falando que havia um pai que tinha 2 filhos, e ele segue no versículo 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O mais novo dos 2 filhos, ele pediu a parte da herança dele. 2 coisas importantes para nós considerarmos aqui. A primeira delas é que nessa cultura, para o judeu, o pai poderia repartir a sua herança ainda em vida. Ele não precisava morrer para fazer isso. Era algo legal, era alguma coisa que a lei permitia. E a lei também dizia que nessa partilha, o irmão mais velho ele ganharia 2 vezes mais que os outros irmãos. Ou seja, o irmão mais velho, só para informação, guarda isso aí, o irmão mais velho, se o pai tinha 2 filhos, o irmão mais velho ganhou 2/3 da herança e o mais novo 1/3 apenas, tá? Então o pai, ele ouviu o pedido do seu filho mais novo e ele repartiu. O que não era legal no sentido de bacana, era o filho pedir a herança para o pai, porque isso significa que o filho estava falando: pai, como eu queria que o senhor tivesse morto agora. Na verdade é isso que o filho está falando para o pai: pai, olha, eu quero a minha herança, porque meu desejo mais profundo do meu coração é que o senhor já tivesse morto para eu estar usufruindo da minha parte da herança. Então, guardem isso, esse era o coração do filho mais novo. Ele não considerava a comunhão do pai, ele não era importante para ele. O que ele estava interessado era no que ele podia fazer com a sua parte da herança. Ele estava interessado em seguir seu próprio caminho longe da comunhão com o Pai. E a motivação dele era pura rebeldia, puro egoísmo. Ele só queria curtir os prazeres da vida. Um biólogo chamado Thomas Huxley, ele disse o seguinte: as piores dificuldades de um homem começam quando ele é capaz de fazer o que ele gosta. E é verdade. As piores dificuldades de um homem começam quando ele começa a fazer o que ele gosta. Nós estamos sempre nos metendo em problemas, e você vai concordar comigo, quando nós valorizamos as coisas mais do que as pessoas, quando nós invertemos esses valores. Quando nós temos o prazer mais do que o dever, nós queremos mais o prazer do que o dever, focamos mais no prazer do que dever. E quando os desejos da nossa imaginação, nós desejamos eles mais do que as bênçãos que temos dentro de casa. E aí começa a perdição de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer ser humano. Jesus, uma vez, ele disse a 2 irmãos, a um deles que estava insistindo que ele fizesse o outro irmão dividir a herança do pai. Ele falou: cuidado com a cobiça, lembram disso?
Cuidado com a cobiça. Por que Jesus fala isso? Porque a cobiça, ela é insaciável. Ela é insaciável. Você nunca está satisfeito quando você tenta preencher o vazio da sua alma com coisas, com prazeres, com qualquer coisa que não é Deus, com qualquer coisa que não é a comunhão com Deus. É um caminho sem volta, é um caminho insaciável. Você nunca vai se satisfazer. E Deus sabe disso e é por isso que Jesus nos alerta. E é claro que essa vida leva ao engano, ao desperdício, né? A uma vida pródiga, a uma vida irresponsável e longe de Deus. O versículo 13: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então, logo, não muito tempo depois da partilha dos bens, da herança daquele pai, o filho mais novo diz aqui que ele reuniu tudo que tinha. Quer dizer que ele pegou todos os pertences, ou tudo que era importante para ele, e foi embora. E quando diz que ele reuniu tudo que tinha, mostra para nós que ele não queria voltar. Ele queria queimar a ponte, tipo, estou indo para não voltar nunca mais. Essa era uma determinação no coração desse filho. Eu estou indo para bem longe, onde eu posso fazer o que eu quiser e viver do jeito que eu quero, longe de casa, longe dos olhos do meu pai, sem interferência nenhuma, e eu vou fazer o que eu quero. E eu não quero e não pretendo voltar mais. E ele foi para uma região distante, um lugar bem longe da casa do pai dele. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então lá ele pintou e bordou, ele fez o que ele queria, ele gastou tudo o que ele tinha do jeito que ele queria, como ele queria. Então ele curtiu a vida adoidado, pena que irresponsavelmente, tolamente. Só que o pai, ele deixa o filho. Ele não só atende o pedido do filho, como ele deixa o filho ir. E isso mostra o amor de Deus para conosco, o amor que não obriga, o amor que não coage, o amor que deixa ir. Quem verdadeiramente ama, dá a liberdade para o outro. Deus, ele não nos fez robôs para que a gente o ame de forma forçada. Não, ele quer um amor sincero, ele quer um amor que seja uma resposta ao amor dele por nós. Ele não nos obriga. E isso mostra, o coração desse pai mostra o coração de Deus para conosco. Ele deixou o filho ir. Então, mesmo sabendo que o filho fez uma tolice, né, e que estava num caminho de perdição, o pai, ele permite que o filho, que ele vá, porque ele não quer manter o filho preso contra a vontade dele. Então o filho deixa a casa do pai e vive de forma pródiga, imprudente, tola, né? E aí, só que a sua diversão durou por pouco tempo, né? A sua vida irresponsável não durou muito tempo. A gente vai ver aqui que logo tudo acabou e ele vai descobrir aquilo que nós descobrimos quando a gente deixa a comunhão do pai, que não vale a pena. O filho pródigo vai descobrir em breve que não valeu a pena, dar asas para a sua imaginação e tentar viver a sua vida longe da comunhão do pai. E ele aprendeu de uma forma muito dura que aquilo que o dinheiro pode comprar não tem como ser desfrutado sem aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é a família, que é a moral, que é o respeito, que é o amor, que é o afeto, que é a cumplicidade. Essas coisas o dinheiro não compra. Essas coisas o dinheiro não pode comprar. Então não dá. Ele descobriu, ele aprendeu. Não dá para desfrutar o que o dinheiro pode comprar sem essas coisas fundamentais que o dinheiro não pode comprar. Mas a gente se ilude. A gente pensa que pode. A gente pensa que dá. E não dá. Mas essa região distante que esse filho pródigo foi, ela não é necessariamente um país muito longe. Essa região distante, ela começa aqui dentro, no nosso coração. Nós podemos estar presente fisicamente, mas longe
com a nossa mente, nosso coração longe da comunhão do Pai, da presença do Pai. E eu acredito que Ele permitiu que os seus pensamentos e seu desejo por essa liberdade fora de casa crescesse e desse a coragem para poder finalmente pedir a sua parte da herança e sair. E eu acredito que é o que acontece quando a gente deixa que aquele pensamento, né, aquela flecha, aquele dardo inflamado na nossa mente, ele cresça e ocupe o nosso coração. E infelizmente aquilo dominou o seu coração, o levando a executar, a colocar em prática aquele plano e se afastar da comunhão do Pai. Então, muito cuidado com os pensamentos, né? A gente pode não impedir, pode não poder impedir o passarinho de fazer caca na nossa cabeça, mas a gente pode impedir ele de fazer um ninho na nossa cabeça, né? Então, não dê corda à imaginação, não alimente os pensamentos que são contra a sua comunhão com o Pai, porque eles crescem e te dominam. Muito bem, então se as ovelhas se perderam por causa da tolice delas e a moeda foi perdida por causa do descuido da mulher, o filho pródigo ele se perdeu por causa da sua própria cobiça e obstinação. Ele permitiu que seu coração se enchesse da sua própria vontade. E ele queria seguir o seu próprio caminho, por isso se revoltou contra o pai, quebrou o coração do pai com isso, claro. Então ele vai descobrir que a vida longe do pai não era o que ele esperava. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Então veja só, ele gastou tudo que tinha imprudentemente, irresponsavelmente, e aí o que aconteceu? Uma grande fome veio sobre aquela região e ele começou a passar necessidade. Estranho, interessante. Depois que ele gastou tudo que tinha do jeito que ele queria, ele não contava. Ele pensava que tinha tudo calculado. Ele pensava que estava tudo matematicamente calculado. Mas ele não contava que uma grande fome viria sobre aquela terra e ele não teria condição de comer. Ele passou fome. E nessa hora, sem o dinheiro, os amigos também sumiram, né? Os amigos foram embora. Ele ficou tão desesperado e tão sem ninguém que ele se submeteu ao pior trabalho que um rapaz judeu poderia aceitar, que nós vamos ver nos versículos seguintes. Ele aceitou trabalhar para um estrangeiro, para um estranho, cuidando dos porcos dele. Então, aquilo que ele nunca fez na vida, nunca trabalhou para o pai, agora ele vai trabalhar para um estranho. Versículo 15, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Cuidar de porcos era uma das coisas mais terríveis que poderia acontecer para esse rapaz, porque o porco é considerado um animal impuro para o judeu, ele não serve para sacrifícios, ele não serve para comer, eles não podem comer o porco, os religiosos nem sequer tocam no porco. Porco era uma coisa tão impura, tão longe da realidade deles. E Jesus, ele põe o porco aqui realmente para ilustrar o fim do poço que esse rapaz chegou. É o fim do poço. O único trabalho que ele arrumou foi cuidar de porcos. Que ironia. Ele foi cuidar de porcos desse homem estranho. E o versículo 16 diz que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E diz que a fome desse homem, desse rapaz, era tão grande que ele tinha vontade, ele desejava comer a comida que os porcos comiam, mas nem isso as pessoas davam para ele. Então, quando você pensa que já chegou no fim do poço, só que não, tem mais ainda. Então, ele vai mesmo para o fim do poço, querendo comer até a comida desses porcos. E ninguém dava nada para ele. Então, realmente, ele chegou no seu limite. Sabe quando as forças acabam? Sabe quando a gente luta com Deus, e Deus deixa você se espernear até a sua força se esvair?
e aí finalmente você se rende. O amor é paciente, o amor espera. Então aquele jovem, ele chegou ao momento de que não dava mais, e alguma coisa vai acontecer que vai mudar o rumo da história aqui drasticamente. Mas primeiro, eu quero enfatizar vocês, Jesus, ele pinta um quadro para nós, ele ilustra bem para nós que esse homem chegou no fim do poço, que não havia mais nada, não restava mais nada para ele. Ele não tinha como continuar resistindo. E isso nos dá uma lição. É isso que o pecado faz na nossa vida. Ele promete liberdade, mas traz escravidão. Ele promete sucesso, mas traz fracasso. Ele promete vida, mas traz a morte. É isso que o pecado faz, irmãos. Não se iludam com o pecado. Ele se pinta muito lindo, mas o final é de morte. Há caminhos que parecem bons aos homens, mas o final é de morte, a Bíblia fala. Não vale a pena largar a comunhão com o Pai. E esse rapaz, ele estava convicto que ele ia se encontrar quando ele saísse da casa do Pai, e ele acabou, na verdade, se perdendo quando ele saiu da casa do Pai. E quando Deus é deixado de fora das nossas vidas, o prazer se torna escravidão, e é muito triste a vida sem Deus. Então a miséria dele comove nossos corações, nos toca, né? Essa miséria, esse estado lamentável que o pródigo chega, toca as nossas vidas. E graças a Deus por isso, porque foi aí, então, que ele fez a maior decisão da vida dele, a maior resolução da vida dele. A gente vai ver no versículo seguinte, versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Então ele lembrou que na casa do pai dele, até os empregados, eles tinham comida de sobra. Até os empregados, eu não estou falando dos filhos, da vida que ele tinha como filho, e está falando da generosidade do pai dele, como o pai dele é generoso, como o pai dele é bondoso, que até os empregados tinham comida em fartura, não faltava nada para os empregados do pai dele. E ele falou: eu estou numa situação lastimável, que nem os empregados do meu pai, eles têm uma condição de vida muito maior, muito melhor do que a que eu estou passando hoje. Então foi assim, na miséria mesmo, que ele foi capaz de pensar claramente. Antes disso ele não estava conseguindo pensar com clareza, né? Ele estava totalmente cego pela sua rebeldia e pelo pecado, né? Pelo desejo de estar longe de Deus. E o bom dele é que nesse pensamento claro, ele não culpou o pai, ele não culpou o irmão mais velho, o patrão, não culpou os porcos, não culpou ninguém. Ele simplesmente entendeu que ele fez a escolha errada. Mas ele não focou nem nele mesmo, se você repara, ele foca no Pai. E esse é o segredo para nós, irmãos. O segredo para nós, quando nós nos sentimos longe da comunhão do Pai, é não focar em nós, é não focar nas pessoas, é não focar nos problemas ou no pecado, é focar no Pai, é focar na bondade do Pai, porque é essa bondade que nos lidera, que nos leva ao arrependimento, que realmente nos traz de volta a Ele, é a bondade dEle. E foi o que Ele fez, Ele focou na bondade do Pai. E é interessante que porque ele não focou na aldeia, na vila, quanto legal era, né, aquela comunidade, ou na casa, o conforto da casa, ou sei lá, ele poderia pensar em qualquer outro benefício, né, ou qualquer comodismo que ele tinha, mas ele não pensou nisso, ele pensou no Pai. Como o meu colchão era confortável. Não, ele pensou na bondade do Pai, e foi por causa disso que ele voltou. E é assim, quando a gente... eu penso muito naqueles que se afastam da comunhão da igreja, do ministério e de tudo. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é voltar para o Pai, é voltar para Deus. Às vezes a pessoa fala: ai, saudade do ministério, ai, que saudade da comunhão. Isso é bom ter saudade, mas isso vem depois. Quando você volta para o Pai, você tem tudo isso de volta.
Mas o importante não é voltar porque você sente falta do ministério e você quer se sentir útil. Não, você está pensando em você, está pensando no lugar errado, na coisa errada. Você tem que focar no Pai, você tem que focar em Deus. E aí quando você volta para Deus, você tem tudo de volta, tudo que realmente você precisa de volta. Mas o foco é o Pai, o foco é Deus. E essa volta é o que nós chamamos de arrependimento, essa palavrinha metanoia, que significa mudança de mente e de atitudes. Então, a mudança de mente e de coração, a mudança de mente que nos faz ter uma atitude diferente, essa conversão, essa volta de 180 graus, é esse retorno, essa volta, de chegar a esse momento de dar as costas para o pecado e se voltar para Deus novamente. Foi o que aconteceu quando ele focou na bondade do Pai. Foi o que ele fez. Foi aquilo que Jesus tinha comentado nas 2 parábolas anteriores, né, que o céu faz festa quando o pecador se arrepende. Ele teve esse arrependimento sincero, que não foi remorso, que não foi se sentir apenas mal porque o plano dele não deu certo, não. Ele focou no Pai e ele teve a força e o poder para voltar para a casa do Pai. 2 Coríntios 7:10 diz o seguinte: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo o mundo é esse remorso, é essa imitação barata de arrependimento, mas que não é arrependimento, que não te faz voltar, que não te faz se arrepender, e se você simplesmente se sente mal. Esse remorso, essa tristeza segundo o mundo, ela te leva à morte, porque ela te leva à depressão, à condenação e finalmente à morte. Mas a tristeza segundo Deus, ela não é assim, ela não produz ela produz um arrependimento. O arrependimento significa você voltar, ser aceito de novo, voltar ao lugar que você pertence. É isso que é arrependimento. Você sabe a quem você pertence e você volta ao teu lugar de origem. Isso é arrependimento. Então, o versículo aqui diz que ele caiu em si. E esse cair em si significa que ele começou agora a pensar claramente, a ser quem ele é de verdade. Porque antes ele estava cego, ele estava entorpecido, ele não estava pensando claramente, ele não estava pensando direito. E é isso que acontece quando nós alimentamos a nossa imaginação, o pecado na nossa mente, e ele toma conta do nosso coração. Nós começamos a agir de forma insana, nós começamos a agir como se você soltasse uma fera de dentro de você. Você já não responde pelos seus atos, porque você começa a agir, é o pecado dentro de você agindo, né, tomando vida própria, se apropriando do seu corpo. E é isso que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos 7:17. Ele diz assim: neste caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quando ele diz que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. E ele diz, nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. A gente não pode esquecer que dentro de nós existe o pecado, há uma natureza, uma fera enjaulada, que se você alimentar, ela vai ter força para quebrar e te destruir. Ela não vai pensar 2 vezes. Essa fera, o pecado que habita em nós, ele vai nos matar. Ele só tem uma missão, que é nos destruir. E se nós deixarmos isso acontecer, é o que vai acontecer. É o caminho da perdição. E é por isso que o Senhor, Ele, na sua imensa sabedoria, Ele nos provê do Espírito Santo dEle, nos provê desse poder sobrenatural, que é Deus habitando em nós, que é capaz de, através da palavra dEle, mudar a nossa mente. E mudando a nossa mente, as nossas atitudes passam a mudar também. É como uma sala escura que começa a receber luz. Você nunca vai conseguir, na sua força, colocar a escuridão para fora de um quarto, mas quando você deixa a luz entrar, a escuridão vai embora. Você não vai ter força para lutar contra o pecado dentro de você sozinho. Se você tentar, você vai andar em círculo, vai se cansar.
Nós precisamos deixar que o Senhor lute por nós, Ele trabalhe em nós. Nós precisamos nos render ao poder do Espírito Santo de Deus. E Ele sim vai nos liderar à vontade de Deus. Gênesis 4:6 diz que saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então esse pecado dentro de nós, ele quer dominar a nossa vida, ele quer destruir a nossa vida. Mas nós não precisamos deixar isso acontecer. Nós temos o poder que não vem de nós, uma força que é mais do que nós conhecemos, é uma força que nós não temos a dimensão completa dela, é um poder além da nossa compreensão, que é o poder de Deus habitando dentro de nós, e que se nós simplesmente nos rendermos a Ele, desejarmos Ele, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer a obra em nós. Versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então ele chegou a essa resolução. Ele lembrou da bondade, da generosidade do pai, e ele determinou no coração dele que ele vai se pôr a caminho e voltar para a casa do pai e dizer para o pai: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele vai reconhecer simplesmente que ele pecou. Ele vai confessar o seu pecado. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ele queria confessar o seu pecado ao Pai. Ele estava resoluto, ele estava determinado. Então a fala dele agora mostra um arrependimento sincero. Antes ele não falava, e ele não tenta se justificar, vocês prestem atenção. Ele simplesmente fala: eu pequei, mas agora eu vou voltar. É interessante, a Bíblia fala que o cair é do homem, o levantar é de Deus, e é verdade, né? O homem pode cair 7 vezes, o Senhor vai levantá-lo todas as vezes. Irmãos, porque o foco está no Senhor, o poder está no Senhor, e quando Deus age, não há quem possa impedir. Ele simplesmente creu, ele simplesmente entendeu que a minha parte é voltar onde eu pertenço. E ele fez isso, ele admitiu: eu sou pecador. Enquanto você lutar com o diabo e as mentiras da sua mente, de que você, dando desculpas para o seu pecado, você nunca vai conseguir tomar a postura que você tem que tomar. Você tem que reconhecer: eu sou pecador, eu pequei, é errado. Confessa isso diante de Deus. Ele confessou que era pecador e confessou que o pai dele era generoso, era cheio de compaixão. E ele lembrou que o serviço na casa do pai era melhor do que a liberdade longe da comunhão do pai. E ele volta. E algo antes da gente continuar é que as nossas resoluções, elas podem ser nobres, os nossos pensamentos podem ser louváveis, mas enquanto a gente não agir, não muda nada. Não é verdade? Enquanto a gente pensa, ensaia a mudança. Enquanto a gente não age, enquanto a gente não volta, nada muda. Versículo 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. Então essa foi a resolução dele. Ele ia falar para o pai: eu não sou digno de ser teu filho, me trata como um empregado. Ele ensaiou o discurso, ele preparou. Sabe quando você não sabe como vai ser, a volta, não sabe o que falar, aí você meio que prepara um discurso. Ele preparou um discurso, ele ensaiou a confissão dele ao pai, e ele estava disposto a voltar. Um estudioso, comentarista bíblico chamado Barclay, ele escreveu que o escravo comum era, de certa forma, um membro da família naquela época, mas o servo contratado podia ser despedido com o aviso de um dia. Ele não era um dos membros da família. Então, quando ele se propõe a voltar a ser um empregado, ele queria ser um desses contratados. Ele nem esperava ser um empregado que era considerado membro, parte da família. Ele não se sentia digno, né, de ser nem sequer um empregado, um criado, que era considerado ali já parte da família por viver ali tantos anos. E ele mostrou realmente um arrependimento, alguém que queria até as consequências do mal que cometeu, mas ele queria voltar. E é interessante se a gente comparar. No começo ele fala: pai, dá-me a minha herança. Ele exige, ele é orgulhoso. Agora ele fala: pai, faz-me um empregado. Agora ele está humilde, né? Agora ele está rendido
Isso é tudo, né? Deus, ele resiste ao soberbo, mas tem sempre graça para o humilde. O versículo 20 diz o seguinte: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele pensou e ele fez. Ele não ficou remoendo aquele pensamento. Ele pensou e ele fez. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Irmãos, essa volta ela é emocionante, porque quando a gente fala da volta e quando um pecador, ele conhece Deus, ele conhece Jesus, é como, você sabe disso, é como se ele estivesse voltando para casa. Ele nunca andou com Jesus antes, ele não conhece quem Jesus é. Mas quando ele encontra Jesus, é como se ele sempre o conhecesse. É um retorno para casa. Você se sente acolhido e confortável, não é verdade? Quando você conhece Jesus, não importa quem você é, o que você fez, ou quão longe você estava de Deus, você se sente da família, se sente familiar. E isso é para a gente lembrar do que aconteceu na nossa vida. O pai diz aqui que quando o filho ainda estava longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, ele não estava remoendo o que o filho fez, ele não estava esperando o filho para falar umas verdades, ele não estava torcendo pela desgraça do filho, ele simplesmente queria o melhor para o filho e ele sabia que o melhor era o filho perto dele. Então ele está cheio de compaixão e cheio de alegria, ele corre para o filho, o abraça e o beija. Você sabe que nessa cultura era uma vergonha um pai correr, uma pessoa mais velha correr, não pode, não é assim que se faz, mas o pai não está nem aí para o que vão falar agora. O pai, quando vê o filho ainda longe, ele reconhece o filho e corre até o filho, e encontrando o filho, ele abraça e beija o filho. E no original fala que ele abraça e beija repetidamente, então ele abraça e não para de beijar o filho. Tamanho amor, tudo que ele queria é mostrar para o filho a aceitação, o amor, o quanto aquele filho é amado, e ele não estava se importando com nada mais. E eu penso em Jesus na cruz, eu penso no amor de Deus por nós, que foi capaz de passar por cima de toda a vergonha, de ser pendurado nu no madeiro, num símbolo de maldição, um símbolo de tortura, por amor a nós, por amor a nós. Ele tomou sobre si toda a vergonha, toda a humilhação, porque ele sabia da alegria proposta após a cruz, de nos ter em comunhão com ele para sempre. Então, como a gente pode ver Jesus nesse ato do Pai? Então, o pródigo, ele não só sentiu remorso, ele pensou, ele voltou, ele se arrependeu verdadeiramente. O pregador inglês Charles Spurgeon, ele falou o seguinte: alguns de nós a quem me dirijo têm pensado, até que temo que pense em perdição. Que tu, pela graça divina, sejas transformado de pensamento para acreditar, ou então os teus pensamentos tornar-se-ão o verme eterno do teu tormento. E é isso verdadeiramente que acontece quando a gente não põe o pensamento de se arrepender em prática. A gente vive torturado pelos próprios pensamentos. E ele completa falando: o jovem não voltou ao patrão e disse: vai aumentar o meu salário, senão devo partir, como se sentisse obrigação de uma satisfação, mas não deu aviso prévio ao seu velho mestre, preocupou-se com nada ao fugir. Gostaria que os pecadores aqui quebrassem a sua liga com a morte e violassem o seu pacto com o inferno, escapando pelas suas vidas a Jesus, que recebe todos esses fugitivos. Então, no momento que nós entendemos onde nós estamos e o lugar que pertencemos, nós não temos que pensar duas vezes, não temos que hesitar, nós temos que nos levantar e correr para o braço do Pai, nós temos que correr para o colo do nosso Senhor. Esse é o lugar que pertencemos e é o lugar que nós não devemos sair nunca. Então,
essa é a cena dramática, linda, né, de aceitação do pai, do amor extravagante e incondicional daquele pai por aquele filho. E, irmãos, não importa o modo que o filho pródigo ele se afasta, o pai o quer de volta sempre. O pai o quer de volta sempre. E esse desejo do pai querer o filho de volta nunca muda, nunca muda. O amor do pai é extravagante. E olha, esse filho pródigo, ele trouxe ao pai e à família uma desgraça, porque isso era uma vergonha inestimável que esse menino fez. E, contudo, ao invés de castigo, ele teve aceitação. As pessoas poderiam apedrejá-lo, só para vocês entenderem. Ao verem aquela vila, poderia apedrejá-lo. Mas se o apedrejassem, teriam que apedrejar o pai junto, porque o pai não largava ele. Mas o pai não estava nem aí. Mais uma vez a gente teve, pensar, lembrar o quanto nós somos amados por Deus, pelo fato de Jesus tomar sobre si as nossas transgressões e toda a culpa de todos os nossos pecados, ao ponto de morrer no nosso lugar naquela cruz. O amor de Deus por nós não fez temer a morte, não fez temer a vergonha, nada disso. Então, se houvesse cumprimento da lei naquele momento, haveria um funeral e não uma festa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Versículos de 21 a 22. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Vocês reparam que quando o filho chegou, ele ensaiou tudo que ele ia falar para o pai, e ele começou a falar o seu discurso, e o pai não estava nem aí para o que ele estava falando. O pai nem deixou ele terminar. Veja que o pai nem se dirige ao filho, ele fala: Ei, depressa, ele fala com os servos, ele fala: comecem a trazer os presentes, tragam a melhor roupa e vistam nele. Essa melhor roupa fala da melhor roupa que aquele pai tinha, e era uma veste longa, distintiva, assim, que era notável, de nobreza, de riqueza, que pertencia ao próprio pai. Mas ele falou: essa roupa que você vai pôr nele, põe a melhor roupa no meu filho. Coloquem um anel em seu dedo. Esse anel de sinete era um símbolo de autoridade, de tradição de família. Coloquem no dedo dele. Eu quero que as pessoas vejam quanto ele é aceito e quão importante ele é. E ele fala: e calçados nos seus pés, porque naquela época só andava calçado quem tinha dinheiro, quem tinha posse, quem era importante. Os criados andavam descalços. Então ele mostra que você não é um criado, você não é um empregado, você é filho. Então os calçados é um símbolo da filiação. Aquele pai nunca deixou de considerar aquele pródigo um filho. É interessante, quando você tem filho, você começa a pensar isso, que ainda que ele te desobedeça e te desaponte, siga seu próprio caminho, ele nunca deixa de ser teu filho. Ele nunca deixa de ser teu filho. Quebra teu coração, mas ele nunca deixa de ser teu filho. E essa história mostra para nós isso. O pai, ele é rico em misericórdia, porque ao invés de trazer qualquer punição, ele traz presentes. É a abundância da graça. Efésios 2, 4, 5 fala o seguinte: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. É interessante que o amor de Deus fez ele entregar o próprio Filho para morrer por nós, mas a salvação veio por meio da graça. A graça é esse pagamento desse resgate. A graça, ela é de graça para nós, mas ela custou a vida do Filho unigênito de Deus. E nós somos salvos pela graça, porque foi a graça que pagou o preço
do nosso resgate. Jesus morreu numa cruz para nos trazer o perdão do Pai para sempre. Então nós somos salvos pela graça de Deus. E aí versículo 23, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. O novilho gordo era um animal que era cevado, engordado por anos para uma ocasião especial, uma grande festa para a família. E agora, com a volta do filho, o pai achou que era a hora. Esse é o momento de matar o novilho cevado e fazer uma grande festa. Então, tudo isso foi para o pai mostrar para o filho quanto ele é amado e quanto ele o honra. Isso é uma resposta de Jesus aos líderes religiosos legalistas que tinham um problema de Jesus comer com o pecador. E Jesus está dando um recado para eles aqui. O pai não só aceitou o filho, mas fez uma festa para comer com ele, para comer com todos os convidados, falando da comunhão de Deus com o pecador, através de Jesus Cristo. Então foi muito bom encontrar a ovelha perdida e a moeda perdida, mas não tem preço nessa alegria de encontrar o filho perdido. E o pai fala aqui no versículo 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Então esse filho, o pai olha para ele como um filho que estava morto e voltou a viver novamente. Esse meu filho estava morto, eu não o tinha, mas agora ele está vivo novamente, ele voltou à comunhão comigo. Ele estava perdido, mas agora ele foi achado. Que alegria, que alegria. Essa é a alegria da volta à comunhão com o Pai. E começaram a festejar o seu regresso. Irmãos, é uma ilustração linda de todo pecador que se arrepende e deseja entregar seu coração para Jesus, deseja ter comunhão com Deus, deseja a vontade de Deus na sua vida. E é uma ilustração do Salmo 103, versículos de 10 a 14, eu quero ler para vocês. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Então, essa é a grandeza da compaixão do nosso Senhor. E eu quero terminar com algumas perguntas, gente. Quero perguntar, não posso deixar de perguntar. Você tem sido um filho pródigo? Sim, não, isso é entre você e Deus. Você tem sido um filho pródigo? Você tem vivido de forma a não valorizar a graça de Deus na sua vida? Você tem desprezado a sua comunhão com o Pai? O que precisa acontecer para você se arrepender e voltar à comunhão? Aprenda com os erros do filho pródigo. Volte hoje ao Senhor, porque Ele continua a sua procura. Ele continua esperando pela sua volta. Ele está à sua procura, mas Ele não vai obrigar você. Ele quer que você volte para Ele por livre e espontânea vontade. O seu valor, o amor que Deus tem por você, Ele não tem como te amar mais nem menos, porque Jesus já morreu no seu lugar. Ele já pagou todos os seus pecados naquela cruz. Ele já mostrou que Ele te amou com tudo que tem, com tudo que é. E eu encorajo você a não pensar muito, porque quando a gente pensa muito, a gente não faz nada. Simplesmente volta hoje, simplesmente entrega teu coração para o Senhor e Ele vai cuidar do resto. Porque Jesus já falou 3 vezes para nós, há uma festa preparada para você. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado, Senhor, pela verdade, Deus, que liberta. Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, a Tua palavra, ela tem poder de nos libertar das mentiras do diabo, das mentiras criadas, Senhor, pela nossa própria mente.
de toda a condenação, Deus, do diabo, do mundo e de nós mesmos, Senhor. Deus, o Teu amor cobre multidões de pecados, Senhor. E eu oro, Deus, que todos os pecadores, todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, não hesitem em responder ao Teu amor, ó Deus, não hesitem em responder em fé, Senhor, a essa palavra libertadora de amor, Deus, de cura, de libertação, Deus, de transformação. Senhor, fé vem pelo ouvir da Tua palavra, Senhor. E Deus, a Tua palavra, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. Que esse propósito seja resgatar todos que Te ouvem, que ouvem a Tua voz, que ouvem a Tua palavra essa noite, Senhor. Eu oro por isso, Deus. Eu oro que todos aqueles, ó Deus, que nunca Te viram, ó Deus, possam ter esse senso, nessa hora, essa convicção que só Teu Espírito Santo pode dar a quem eles pertencem. Que eles voltem para casa, em nome de Jesus, Senhor. Que eles aceitem os Teus braços de amor estendidos para eles, em nome de Jesus. E aqueles entre nós que já conheceram esse amor, ó Deus, e por qualquer razão se afastaram, que por qualquer razão deixaram de atinar claramente, de pensar claramente, estão sendo dominados, ó Deus, ou enganados, Senhor, pelo poder do pecado, que sejam, ó Deus, libertos em nome de Jesus, ó Deus, que voltem a pensar sobriamente, Deus, que possam lembrar de quão generoso, quão bondoso Tu és, Senhor. Teus braços de amor continuam estendidos, Senhor. Se continua a nossa procura, Senhor. Obrigado, Jesus. Toda a honra e toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ti, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Seu Santo Espírito seja com a sua vida. Amém. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o teu olhar, procurando um vulto conhecido. À espera de abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil é secar os mares e apagar estrelantares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel,
tanta alegria que em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil é secar os mares e apagar estrelantares que arrancar amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil é secar os mares e apagar estrelantares que arrancar amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo pra
Deus abençoe a todos. Ótima semana.